Bom dia a todos, amém? Amados, em primeiro lugar, agradecer aos irmãos pelo convite, que Deus possa abençoar tremendamente. Como disse o pastor, estou vindo de Curitiba, sou pastor ali na Graça Church, estou junto com meu filho e tenho certeza que Deus fará coisas grandes aqui essa manhã, amém? Mas antes de pregar, eu gostaria de anunciar o nosso material. Você vai ter oportunidade ali atrás de adquirir 6 livros. Eu vou falar de 6 livros, sou escritor de 18 livros. E quem é que gosta de ler aqui? Que bom! Um dos livros que eu quero falar para você, está meio estranho aqui o microfone, não sei o que é. Tá bom. Um dos livros que eu quero falar para você é esse livro aqui, Incrível Graça. Esse livro esse mês alcançou 50 mil cópias vendidas, o que é um best-seller no Brasil. E a minha história é interessante, esse livro aqui. Com 9 anos de idade, eu peguei a minha mãe na sala de casa traindo meu pai. Eu tinha 9 anos de idade. 2 dias depois, nós somos 5. 2 dias depois, chegamos da escola 11h30 da manhã, os 5 filhos. A casa não tinha um móvel, estava toda limpa, não tinha um móvel. Olhamos pela janela do fundo, a minha mãe estava entrando dentro de um caminhão e indo embora, levando todos os móveis da casa. Ela deixou os 5 filhos, abaixo de 10 anos, todos ali no chão. Ficamos das 11h30 da manhã até as 10 da noite esperando meu pai chegar. Meu pai era pastor. Quando deu por volta de 10h30, meu pai chegou e num lapso de desespero, ele deu os filhos, deu para todo mundo. E graças a Deus eu fui criado com a minha avó. Todos os filhos, cada um foi criado num lugar, numa família. Hoje, obviamente, todos estão crescidos, bem casados. Mas o nome do livro sugere isso, porque nós somos 5 filhos, criados sem pais, e somos em 5 pastores. Por isso que o nome do livro é Incrível Graça. Esse livro aqui tem ajudado muitas pessoas, pessoas com depressão, síndrome de pânico e tantas lutas, problemas de perdão, problemas familiares e tantas coisas, né? Eu, até os 19 anos de idade, eu não sabia ler e escrever. Eu era completamente analfabeto. Me casei com 19 anos e me casei com uma professora. Com 33 anos eu concluí todos os meus estudos, fiz 2 faculdades, me tornei professor de uma delas. Hoje eu sou professor em uma dessas faculdades. São 18 livros escritos em 4 idiomas. Deus tem feito maravilhas. Então, eu tenho certeza que eu vou ser bênção na sua vida. Amém? O pior de tudo em toda a história é que meu filho já tinha nascido quando Deus falou que eu tinha que procurar minha mãe e perdoar ela. Peguei o carro em Curitiba, 1.500 quilômetros até Caldas Novas, em Goiás. Lá estava minha mãe. Bati num barracãozinho, não sei se o que é barracão aqui na Bahia, mas é uma casinha bem simples. E lá de dentro tinha uma senhora que saiu com a cabeça toda raspada e cheia de feridas. Era minha mãe. Ela catava lixo, papelão, catava alumínio, tinha um carrinho no quintal para vender. E agora Deus vem e diz que eu tenho que cuidar da minha mãe. E foi isso que eu e a minha esposa fizemos. A minha mãe mora hoje no Paraná, demos uma casa para ela e ela está lá sendo cuidada pelos filhos. Então...
São 2 livros. Esse livro vai falar muito ao seu coração. O outro livro é o livro Arrependimento Profundo e Eficaz. Esse tem o prefácio do pastor Luciano Subirá. Esse livro vai ser o maior choque de realidade na sua vida. Em 2008 eu tive uma visita na minha casa de um anjo. Esse anjo estava na forma de uma criança de 4 anos de idade. Eu desci para pegar um copo com água e na sala de casa tinha uma criança, 3 horas da manhã na sala da minha casa. Agora tu imagina, o que você faz? Sai correndo? Ou você canta, o Fred vai te pegar? A criança subiu a escada. Minha esposa e meu filho estavam dormindo. A criança olhou para minha esposa e meu filho e disse: se Jesus voltasse hoje, se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Mas pastor, por que isso? Bom, aí você vai ter que ler o livro. Eu só estou anunciando. Esse livro é absurdamente profundo. São 266 páginas de lágrimas, arrependimento profundo e eficaz. E o outro livro, Incrível Graça. O outro livro que eu quero indicar a você é esse livro aqui, Graça para o Culpado. Você viu que eu falo muito sobre o tema. A minha igreja se chama Graça Church. A nossa faculdade se chama Sabedoria e Graça. Eu ia pôr o nome da minha filha de Graça, minha esposa não deixou. Mas esse livro aqui vai ser uma bênção para você. O título já é anúncio do livro, Graça para o Culpado. Graça só é graça se alguém que precisa dela não prestar. Se você merecer a graça ou for bom para ela, a graça não será graça. Ela só é graça, ela só será graça se de fato ela for 100% um favor imerecido. Se você merecer, não é da graça que você precisa. Então, esse livro aqui é um choque na nossa vida. Graça para o Culpado. Outro livro que eu quero indicar a você é esse livro Precioso Espírito Santo. Esse livro eu falo dos 9 dons, dos 5 ministérios e das 8 operações do Espírito. Todo mundo tem dom, todo crente. 1 Coríntios 12, versículo 7. Os dons do Espírito é dado a cada um. A quantos? Quantos crentes têm dons? Todos. O que os crentes não têm não sabem quais são seus dons. Esse livro foi feito para você identificar os seus dons, saber qual é o dom de Deus na sua vida. No final do livro você vai falar: poxa, sim, Espírito Santo, estou ouvindo. Sim, papai, é para eu parar? Essa voz do além aí, né, gente? É assim que faz aqui quando o pastor tem que parar de denunciar livro? Não? Eu acho que esse está melhor. Obrigado. Opa, está bem melhor, né? O outro estava assim, estava estranho. Vocês acham que lá no sul a gente não brinca também? Bom, esse livro aqui vai ser uma bênção para você, Precioso Espírito Santo. E o último livro que eu quero te indicar é esse livro aqui, Curando os Enfermos em Nome de Jesus. Preste atenção no título. Não é sendo curado em nome de Jesus, é curando os enfermos em nome de Jesus. A Bíblia diz que os sinais seguem a todos os que creem. Quem é que pode operar milagres? Todos os. Porque tem gente que pensa que quem opera milagre é só o pastor, o evangelista, o apóstolo. Não, opera milagre quem tem fé para operar milagre, irmão. Eu estava pregando agora na semana passada na igreja metodista em São Paulo, do pastor Silmar Coelho, e ali eu vi cegos de nascença que foram curados, paralíticos andaram. Foi uma coisa absurda o que Deus fez ali naqueles dias. Esse livro aqui é para você entender e operar no dom de milagres.
Eu quero que você entenda, você terá o prazer de orar e um paralítico se levantar. Já imaginou você orando e um cego enxergando? Já imaginou você orando e um flamenguista sendo curado da sua doença? Mas eu acho que esse aí é só com jejum e oração, não é não? O que vocês acham? Quem é flamenguista aí se manifesta aí? Agora eu vou expulsar agora. Não? Manifestou, a gente expulsa, não é? Você quer o quê? Você quer o livro? Que isso, gente? É fácil assim, é? Aí, ó. Acabou. Acabou. Vai lá, ó. Na cabeça, ó. Na cabeça, ó. Olha lá, ó. Ó, lá no fundo, ó. Lá. Eu nunca vi. Eu estava pregando agora lá para os pastores, subiram e pegaram. Acabou. Quanto é? Vou jogar. Irmãos, deixa eu falar o valor dos livros. Tem poucos livros, mas pouco mesmo. Olha só, cada livro custa R$30. São 6 livros. Por 160 você pode parcelar em 3 vezes. Tá bom? Não tem muito, na realidade tem bem pouco. Quando terminar, você pode adquirir. Pega a sua Bíblia, por favor. Zacarias capítulo 12, no versículo 10. Eu vou falar sobre espírito de oração. Na realidade, eu fui escalado para pregar aqui aos 45 do segundo tempo. O apóstolo me ligou, ouviu essa mensagem na internet, me mandou um WhatsApp, era 1h30 da manhã. E disse: meu querido, nós já estamos com todos os pregadores confirmados, mas eu queria que você viesse. Como você percebeu, eu estou pregando agora bem depois do horário, né? Falei: querido, eu não tenho, porque foi bem em cima, eu não tenho agenda. Mas como eu não sou convidado, eu sou enviado, quem determina a minha agenda é: vamos orar. Eu orei, no outro dia Deus deu um jeito, o irmão chegou, ligou: pastor, tem como a gente mudar tal data, que seria hoje? Falei: ó, pronto, tem. Aí eu liguei para o apóstolo: apóstolo, está confirmado aí, teve um irmão que mudou a agenda aí. Então pronto, Deus me enviou aqui. Bom, vamos lá, diz assim: mas derramarei sobre Israel e os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. E eles orarão para a minha pessoa, a quem eles mesmos transpassaram, e chorarão, olharão para mim e chorarão a perda de um filho unigênito. Feche seus olhos. Espírito Santo, fale aos nossos corações. Fale à sua igreja, ao seu povo. Eu te peço, em nome de Jesus. Durante muitos anos, eu ouvi esse termo, espírito de oração. E sempre procurei da parte do Senhor saber o que é o tal do espírito de oração. Cresci vendo a minha avó falando sobre o espírito de oração. A minha avó orava mais de 5 horas por dia. Minha avó é uma das pessoas, entre os crentes que eu mais vi orar na minha vida. E às vezes a minha avó entrava para orar, ela tinha na parede do quartel o nome de todos os parentes e familiares. São 60 netos.
16 filhos, não sei quantos bisnetos. E ela escreveu na parede do quarto dela o nome de todos os filhos, bisnetos, netos. Então ela entrava para orar e não saía mais. Bom era quando ela virava e falava assim: vem orar comigo. Eu já entrava em pânico. Mas como é que eu vou orar com essa mulher? Ela falava assim: não, então se você não quer orar, fique em espírito de oração. Eu falei: meu Deus, que raio de espírito é esse do espírito de oração que eu nunca vi na minha vida? Irmãos, eu cresci querendo saber o que a minha avó estava querendo dizer com o tal do espírito de oração. O que ela está querendo dizer? Passei boa parte do meu ministério procurando e perguntando: Senhor, o que é espírito de oração? Eu já vi pessoas dizendo o quê? Espírito de oração é uma pessoa orando e as outras em volta assim, ó. Sim, Senhor. Cura, Senhor. Liberta mesmo, Jesus. Mata, Senhor. Não, mata não. Mas quando eu fui buscar na Bíblia o que é espírito de oração, eu descobri um tesouro. O que é espírito de oração, meus irmãos? Em primeiro lugar, guarda isso agora. Espírito de oração é uma graça derramada pelo Espírito Santo a irmãos que irão clamar por avivamento. Eu vou dizer, olha, uma entendeu. Espírito de oração é um chamado específico a avivalistas. Todo avivalista tinha em comum o que nós chamamos de espírito de oração. No caso do texto que lemos em questão, o espírito de oração será derramado sobre a nação de Israel para que eles entendam que já mataram Jesus e que ele morreu e ressuscitou. O espírito de oração, então, ele vem especificamente antes do nascer de um grande avivamento. O espírito de oração é como a terra anunciando a chuva. Você já percebeu que antes da chuva vir, vem o cheiro de chuva? Antes do avivamento vir, o Senhor derrama sobre pessoas um espírito suplicante, um espírito para orar. As pessoas começam a ser atraídas para a oração. Nenhum avivamento nascerá sem isso. Pode ser, não sei, só se essa geração for a única geração da terra que terá avivamento antes de oração. Porque todas as características em todas as eras foi que Deus derramou um espírito de oração antes que o fogo descesse. Na profecia do profeta Joel, por exemplo, nós vemos que o Senhor, antes de prometer o avivamento que veio no Pentecoste, Ele chama o povo a uma assembleia solene, a um espírito de oração. No livro de Crônicas, o Senhor diz ao povo que se eles clamassem, Ele iria enviar o avivamento, e nesse contexto esse avivamento sararia a terra. Como eu ouvi da boca de um irmão hoje, que montaram uma casa de oração e mudou até mesmo a atmosfera da cidade, passou a chover mais, etc, etc, etc. O texto está na Bíblia. Se vocês orarem, eu saro a terra. Na história, todos os avivamentos nasceram depois que uma comunidade, um povo, uma igreja ou uma nação receberam o Espírito para orar. Então, senhoras e senhores, o que é um espírito de oração? Espírito de oração é uma graça derramada pelo Espírito a pessoas que irão chorar pelo pecado do povo de uma nação e de uma cidade. Ou seja, o espírito de oração, ele vem com um único propósito: levantar avivalistas. Agora veja bem, avivalistas não são grandes pregadores. Avivalistas não é quem reúne multidões.
Avivalistas é quem possui um espírito intercessório. Avivalistas é quem possui um espírito suplicante. Avivalista é quem está escondido em oração. As grandes concentrações, multidões, são resultado de um espírito de oração de alguém. Você está aqui porque um dia alguém orou por isso. O que é um espírito de oração? Pode ser mais claramente chamado dom para orar. Esse dom, ele é manifesto a nós, por nós, para ministrarmos sobre as pessoas. Veja bem, Satanás não teme grandes pregadores. Satanás não teme pregadores famosos. Satanás teme homens e mulheres de oração. Satanás não teme quando você sobe aqui para pregar. Satanás teme quando você entra no quarto para orar. Não é o que você fala que mete medo no diabo, é o que você é. Eu já vi grandes pregadores pregarem e perecer. Eu já vi cantores perecerem, mas nunca vi gente de oração perecer. Você não precisa ser espiritual para pregar. A prova disso é que tem gente carnal que prega. Você não precisa ser espiritual para cantar. Você não precisa ser espiritual para tocar. Mas a oração é uma prática espiritual. Ninguém finge que é de oração. Oração é um ofício somente de pessoas espirituais. Ninguém mente que é de oração. Muito pelo contrário, chama pessoas carnais para orar. A avó vai morrer, o cachorro vai morrer, a mãe vai morrer, o pai vai morrer, ele morre. É um monte de desculpas que se inventam quando você chama alguém para orar. Oração é profundamente simples. Até uma criança pode orar. Oração é um ofício de pessoas profundas e ao mesmo tempo simples. O espírito de oração, ele possui algumas características. A primeira delas, gemidos. Você já viu alguém orando e gemendo? A minha avó orava assim, eu falava, meu Deus, essa mulher está bêbada. Ela fazia assim, ó. Já viu não? Você não sabe o que a pessoa está falando ou fazendo. Ela está gemendo no espírito. De acordo com Romanos 8:26, essa pessoa não está orando, já é o Espírito orando nela, ao Deus sobre ela. São gemidos do Espírito. Nós aprendemos nesse texto de Romanos 8:26, que quando você obtém um espírito de oração, já é o Espírito Santo orando através de você, além das suas capacidades. Veja bem, em nossa carne, nós sempre seremos fracos na oração. A carne não gosta de nada espiritual. A carne não gosta de orar. A carne não gosta de jejuar. A carne não gosta de fazer vigília. Tudo que é bom para o espírito, a carne odeia. Quando a Bíblia diz, porque o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, no que ela se consiste? Porque não sabemos orar. Veja bem, todo pecado nasce da falta de oração. Eu vou dizer de novo, todo pecado nasce da falta de oração. O homem que ora deixa de pecar, o homem que peca deixa de orar. Você quer ver um homem em pecado? Veja o quanto tempo ele está sem orar. Jesus disse, vigiai e orai, vírgula, para não cair. Quem não ora, se não caiu, vai cair. Você ora? Sabe, eu fico vendo alguns argumentos de pessoas do tipo, ai, eu estou na graça agora, eu oro no Espírito, toda hora eu estou orando. Mentira. O que é oração?
Oração é se retirar. Você se retira para ir no shopping, você se retira para cortar o cabelo, você se retira para viajar, você precisa se retirar para estar com Deus. Jesus disse o que é uma oração eficaz: quando for orar, fique dirigindo e ore. Isso é bom, mas Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore. Você sabe que nós estamos vivendo dias tão difíceis que hoje uma simples pregação sobre oração incomoda as pessoas. Você sabia? Nós somos a raça religiosa que menos fala com seu Deus. O muçulmano ora 5 vezes por dia, o budista 10 vezes por dia, o seixonoísta 16 vezes por dia, e o cristão? Eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. Nós temos um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto. A verdade, meus irmãos, é que nós estamos apenas tolerando Deus. Ele existe, mas o tratamos como se não existíssemos. Ele vai voltar, mas o tratamos como se nunca fosse voltar. Nós o ignoramos. Mas você ora. Você ora? Você fala com Deus? Ou você fala de você para Ele? Eu posso dizer: bem, minha esposa, me traga um copo d'água. E eu posso dizer: minha esposa, eu te amo. Veja, eu falei com ela. O que é oração? O que a oração produz no coração dos crentes? Por que a oração no passado produzia avivamento e hoje não vemos mais tantos esses sinais? Nenhum avivamento nasceu sem que nascesse no coração do povo um espírito suplicante, um espírito para orar. Quando você vai na Bíblia, você pergunta por que o povo de Israel ficou 430 anos escravo. A própria fala de Deus diz: Moisés, desce no Egito, porque eu ouvi a oração, a súplica do meu povo. Significa que antes eles não. A oração. A oração é a mistura da fome de Deus com a sede do homem. Significa que oração não é só um meio que eu consigo de Deus o que eu quero. Oração é também um meio que Deus consegue de mim o que Ele quer. Uma das coisas que Deus consegue de mim quando eu oro é realizar a vontade dEle. Na própria oração do Pai Nosso ele diz: quando orares, ore assim: Pai Nosso que estais nos céus, etc, etc, etc. Lá no final ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Romanos 8, no versículo 28 diz: aquele que sonda o coração conhece perfeitamente a intenção do Espírito, porque é o Espírito que intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Se você não ora, você sempre se sente perdido, porque a vontade de Deus nunca é revelada a você, porque é na oração que a vontade de Deus é revelada a cada um de nós. Você já teve a sensação de estar perdido? Não saber se sai da igreja, se vem para a igreja, se congrega aqui ou se congrega na outra, se casa, se compra uma bicicleta, se viaja, se não viaja, é porque não ora. Nós somos a geração imediatista, a geração que responde ao Google todo dia de manhã. Você abre sua timeline e o Google vem: no que você está pensando? E você responde. Se Jesus, uma irmã escreveu no Google, desculpa, no Face, Senhor, fez: fala comigo, Senhor. Mas que raio de crente é esse que escreve no Face: Senhor, fala comigo? Aí eu, muito instigador, escrevi no comentário: serva minha, vai orar. Eu não tenho Facebook assinado o Senhor.
Essa é a geração que espera profecia no Facebook, espera ouvir no YouTube uma mensagem que fale com ele. É a geração que quer se exibir, mas não ser esmagada. É uma geração que não quer morrer todos os dias para os seus próprios egos, para o seu próprio eu. É uma geração que não quer comunicação com Deus. Eu costumo chamar de geração de olhos secos, que se ofende, mas não se emociona. Aonde estão as suas lágrimas? As suas lágrimas também são ofertas. A Bíblia diz que essas lágrimas molham o altar de Deus. Onde é que estão as lágrimas dessa geração que sobe como incenso, que molham as brasas do trono? Precisamos gemer. Você já viu o choro de uma criança? Como é que uma criança que não fala se comunica? Chorando. E você sabe, quando você vira pai ou mãe, você tem que identificar os choros. Cada choro é uma coisa. Tem choro de dor, tem choro de medo, tem choro de tudo, mas o pior choro é o da fome. O tamanho do seu grito sempre será o tamanho da sua fome. Porém, em Sodoma e Gomorra não tinha um pregador, uma rádio, um livro, uma Bíblia, uma igreja, e Deus fulminou a todos. Havia muita fome para pouco pão. Hoje temos muito pão para pouca fome. Meus amados irmãos, se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Eu estava pregando na igreja Lagoinha esse tempo atrás. Terminou o culto, um monte de jovens vieram até mim. Pastor, como eu faço para viver o sobrenatural? Como eu faço para isso, para aquilo outro? Eu disse, vocês precisam crescer. Se ofenderam. Ah, pastor, mas o senhor está querendo dizer que criança? Qual que o senhor quer dizer com isso? O senhor é novo? Falei, não estou falando assim. Você daria joias para uma criança? Eu tenho uma filha de 4 anos e um de 17. Eu sei que a irmã Lee confundiu a gente, falou que a gente era irmãos. Ela falou, não quero ofender, mas vocês são irmãos, irmão mais velho, mais novo. E ela ficou com medo de perguntar se era pai. Se não fosse, eu ia... Eu falei, não, a gente já está acostumado. Eu sou pai. Eu sei que pareço irmão mais velho. E eu disse assim para eles, se eu pegar 2 bonequinhas da Polly e segurar numa mão e um brinco de ouro e olhar para minha filha de 4 anos e falar, filha, o que você quer? Escolhe. O que você acha que ela vai escolher? O brinco ou a Polly? Sabe por quê? Porque crianças não discernem valores. Criança não sabe o que é ouro. Criança não sabe o que é importante. Ela não discerne o vil do profano. Para minha filha cantar uma musiquinha da Xuxa e uma musiquinha do Cutim de criança na igreja é a mesma coisa. Ela nunca vai discernir ouro de lixo. Essa é uma geração que não discerne mais vil de profano, importante a não importante. Eu disse, sabe o que eu quero dizer para vocês? Revelações sobrenaturais não encontram mentes superficiais. Você quer viver coisas profundas, mas tem um coração raso. Coisas profundas não entram em corações rasos. Há coisas que têm preços a pagar. Você precisa se aprofundar para receber. Não é um pastor em 3 dias que vai orar para você viver coisas profundas com Deus. Você tem que ter um encontro, uma experiência, uma insistência, momentos e momentos e momentos a sós. É muito fácil para mim. O pastor vai na minha igreja e eu falo, pastor, eu quero, me dá, como eu faço para receber? Então eu digo, você precisa ir para o secreto.
Existe um lugar que é só seu e de Deus. Sabe qual é o nosso problema nessa geração, irmãos? Eu vou dizer qual é o nosso problema. Nós institucionalizamos a nossa crença, terceirizamos a nossa fé. Funciona mais ou menos assim: se a igreja fizer uma campanha de oração, eu oro. Veja, é uma adoração terceirizada, institucionalizada. Se a igreja fizer uma campanha de leitura da Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Não há um altar para Deus em nossa vida, não há um local, um horário para orar. Nossa fé é terceirizada, institucionalizada. Mas Deus está lá no quartinho. Assim como no meu caso, quando eu escrevi o livro Precioso Espírito Santo, eu tinha assistido, eu gosto muito de filmes, e eu e meu filho passamos o dia inteiro assistindo a saga O Senhor dos Anéis. 4 horas cada filme, 3 filmes. Passamos o filme inteiro vendo aquele bichinho, olhando para o anel e falando assim: My precious, my precious. Era, não era? Um colo. Fui tomar banho, falei, agora eu vou descansar. Quando eu fui para o quarto descansar, eu ouvi um sussurro assim, ó. Falei, meu Deus, estou ouvindo coisa. Estou com a mente lavada. É o filme. Continuei. Quando eu olhei, eu ouvi uma voz dizendo: sou eu, o precioso. O precioso Espírito Santo. E eu estou com saudade de você. Mas nós estamos cansados para Ele. Nós estamos ocupados. Porque as pessoas dizem: pastor, eu estou meio sem tempo, mas eu amo orar. É mentira. A geração dos iPads, iPhones, iPods, Netflix, HBO Plus, Amazon Plus, WhatsApp, Snapchat, Twitter, Instagram, a geração do Facebook, Xbox, PlayStation, Smart TV, Smartphone, Smart não sei o que do capeta. Essa geração só vai provar uma coisa: que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. A verdade é que não há fome, não há interesse. Você vai orar quando você achar que deve, quando você achar que é importante, porque tudo que é importante a gente gasta tempo, amor e dinheiro. Porque a oração é a mistura da fome de Deus com a sede do homem. Não é só como eu consigo de Deus o que eu quero, mas como Deus consegue de mim o que Ele quer. Você ora, meu irmão? Posso te contar uma coisa? Aqui bem rápido. Todos os avivamentos nasceram de pessoas que tiveram espírito de oração. Agora me escute com muita atenção, porque em rápidos momentos eu vou citar aqui, historicamente, alguns avivamentos, e vamos chegar até nós. Eu vou começar em 1400, quando Deus levanta um jovem chamado Jerônimo Savonarola, um jovem monge na cidade de Florença. Jerônimo Savonarola, mesmo dentro da igreja católica, ele começou a orar, e ele orava e chorava, e Deus mandou o Jerônimo ir para a praça de Florença. Ele tinha 19 anos de idade, e ele começou a pregar contra indulgências, ele começou a pregar contra a mariolatria, ele começou a pregar tudo que Lutero depois pregaria, ele começou a ensinar o povo a ler a Bíblia, que era pecado. Ele varre a Europa com o poder de Deus, as pessoas começam a queimar livros de bruxarias, começam a ler a Bíblia, as praças começam a se reunir com 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil pessoas. Jerônimo Savonarola ora e prega por 8 anos. O Papa manda uma mensagem, manda ele parar de pregar. Se ele não parar de pregar, ele morre. Jerônimo Savonarola é queimado na praça de Florença. Enquanto ele é queimado, ele diz assim: vocês matam o meu corpo, mas não calam a minha alma.
Jerônimo Savonarola profetizou e disse: depois de mim vai vir um que vocês não vão conseguir calar. Jerônimo Savonarola ganhou em toda a Europa quase 1 milhão de vidas em arrependimento ao Senhor. Martim Lutero diz que o verdadeiro reformador foi Jerônimo, só que Jerônimo não teve como ser protegido, ele foi queimado. 100 anos depois, quanto tempo? Vem Martim Lutero. Agora olha para mim, eu estava orando a Deus, perguntando ao Senhor qual é o padrão de Deus para o nascer de um grande avivamento. Não encontrei, mas uma coisa eu descobri: a cada 100 anos o Senhor manda uma onda de poder na terra, um avivamento. Historicamente, todo avivamento vem de 100 em 100 anos. De Jerônimo Savonarola para Lutero, em 1500, o Senhor levanta um jovem monge chamado Martim Lutero. Esse monge orava muito. Martim Lutero é protegido pela política. Deus usa o príncipe da Alemanha e o rei Tudor na Inglaterra para proteger Lutero contra a igreja católica. Lutero traz a reforma protestante e um grande avivamento dos swinglianos, através de Martim Lutero e outros, varre toda a Europa. Quanto tempo? Agora em 1600, o Senhor levanta um jovem chamado Champagnat. Os livros de Champagnat só não são mais lidos do que a Bíblia no mundo. São centenas de livros. O seu livro Peregrino é o segundo livro mais vendido de todos os tempos, depois da Bíblia. Champagnat, ele tinha 18 anos de idade, ele orava de 12 a 15 horas. Champagnat passou a maior parte da sua vida em cadeia. Os seus livros varreu a Europa e transformou gerações inteiras. Quanto tempo? 100 anos. Chegamos agora em 1700 e o Senhor faz uma ponte aérea com a Europa e os Estados Unidos. Na Europa ele levanta George Whitefield, John Wesley e Charles Wesley. Nos Estados Unidos ele levanta Jonathan Edwards e David Brenner. George Whitefield ficou conhecido como o jovem que orava. Foi as orações de Whitefield que impediu a Revolução Francesa de chegar na Inglaterra. Quando a Inglaterra estava prestes a ser invadida por Napoleão, a rainha da Inglaterra, desesperada, vai na casa de Whitefield e tenta falar com Whitefield. Whitefield manda um recado para a rainha: diga que eu não posso recebê-la, porque eu estou orando pela nação. A rainha da Inglaterra mandou um recado para a França: tenho mais medo da oração de Whitefield do que dos canhões franceses. Era um jovem de 19 anos. Ao final dos anos 1700, o Senhor levanta John e Charles Wesley. John Wesley foi um jovem que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. John Wesley orava 19 horas por dia. Tem relatos que ele virava 24 horas de oração sem perceber. 24 horas de oração. A mãe de John Wesley, Teresa, orava de 2 a 5 horas por dia, mas ela tinha 19 filhos e foi abandonada pelo marido. John Wesley, Charles Wesley varreram a Europa com o poder de Deus. É John Wesley que tem as famosas frases: coloca seu sermão no fogo ou põe fogo no seu sermão. Se o púlpito pega fogo, as cadeiras irão incendiar. Era um cara fantástico. Nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, o Senhor levanta Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era gago, então por isso ele era tímido. Jonathan Edwards pregava com uma lamparina e o sermão na mão. Ele não tinha coragem de olhar para as pessoas. O seu sermão, Pecadores na Mão do Deus Irado, ele orou 1 semana sem cessar. Eu não estou falando que ele ia lá e orava e parava. Ele orou. Quando ele pregou o sermão, as pessoas caíam nas praças chorando depois de ouvi-lo. Tinha gente que infartou.
Tamanho era o poder de Deus na vida de Jonathan Edwards. Agora Jonathan Edwards tem um genro, David Brenner. David Brenner era um jovem que morreu de orar. David Brenner, na Nova Inglaterra, 30 graus abaixo de zero. Ele orava e ele queria que Deus desse os índios. Ele foi enviado para pregar entre os índios canibais, comiam gente. David Brenner foi para o meio daqueles índios e falou: Senhor, me dê esses índios, me dê as almas desses índios ou tire a minha. David Brenner orava na neve e dizia: me dê almas ou tire a minha. David Brenner batizou 50 mil índios. O jovem morreu com 29 anos de tuberculose. Ele orava na neve. Ele morreu orando, cuspindo pedaço do pulmão. Temos aí um jovem que morreu de orar. Chegamos agora em 1800. Quanto tempo? Em 1800 o Senhor levanta na Europa Charles Haddon Spurgeon. É um dos poucos nomes, um dos nomes. E nos Estados Unidos, Charles Finney. Spurgeon é o mais famoso, tem até caneca de Spurgeon hoje, virou marca. Camisa, Bíblia, tudo de Spurgeon. Era um homem de Deus. Mas eu vou falar de Finney. Finney era conhecido como o homem que carregava a glória. Finney foi a primeira versão de alguém que mudava o ambiente pela sua presença. Finney era um homem tão ungido, um jovem tão ungido, que quando Finney ia chegar numa cidade, os crentes sensíveis, porque quem ora conhece quem ora, igual o fio desencapado. Os crentes sensíveis na cidade diziam: o ambiente está mudando. Alguém já dizia: Finney está chegando. Porque Finney tinha uma atmosfera que era só dele. Então quando acontecia aquela atmosfera, todo mundo sabia que Finney estava chegando. Finney foi o primeiro homem que eu li que mencionou o termo espírito de oração. Finney dizia que quando ele estava sem o espírito de oração, a pregação dele era como de um qualquer. Finney me ensinou que você tem que orar para orar. Você tem que orar para orar muito. Você tem que orar para ter um espírito de oração. Orar é igual escovar o dente. Você tem que fazer até quando não tiver vontade. Ora para orar muito. Finney era fora do comum. Finney andava e as pessoas caíam, igual Pedro. Ele chegava em empresas, em lugares, se era demônio manifestava, assim ele andando. Pessoas eram curadas, pessoas caíam no poder de Deus, só de Finney passar. Você já foi tocado pelo poder assim, parece um coice no seu peito, que você pula alguns metros? Agora chegamos em 1900, quanto tempo? Em 1900 tem dois relatos interessantes. Em 1906, na Rua Azusa, o Senhor levanta um jovem negro chamado Samuel Seymour. Esse avivamento é famoso, mas eu vou falar do outro então. Porque em 1904 o Senhor levanta um jovem de 16 anos chamado Evan Roberts. Agora me escute, jovens. Temos algumas coisas em comum nesses avivamentos. Começaram com jovens. Todos eles. Evan Roberts tinha 16 anos. Quando ele entrou no escritório de seu pastor, um senhor muito velhinho, e o pastor estava orando assim: Senhor, dobra a minha vida, Senhor. Dobra a minha vida, Senhor. Dobra a minha vida, Senhor. Evan falou: meu pastor está doido. Evan voltou. No outro dia o pastor estava com a mesma roupa, mesmo sapato. Dobra a minha vida, Senhor. Ele falou: pastor, o senhor está bem? O pastor levantou e disse: que hora que é, Evan? É tal hora. De qual dia? O pastor já estava há mais de 24 horas orando, nem vontade no banheiro teve. A mesma oração: dobra a minha vida, Senhor. Dobra a minha vida, Senhor. Quebranta-me. Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Se Deus não calar a sua carne, Ele não toca o seu espírito. O
maior empecilho de avivamento é o barulho da carne. A carne precisa morrer para o Espírito agir. Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Agora Evan fica tão impactado com 16 anos de idade que ele volta para casa. E ele, Evan Roberts, começa a orar: dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. Agora o Senhor vem a Evan Roberts e diz: Evan, eu vou te dar 100.000 almas em 2 anos. Pirou. Imagina você, um jovem, vem para você e fala: pastor, Deus me disse que de hoje a 2 anos vai me dar 100.000 almas. Deus falou para Evan Roberts: Evan, eu vou te dar 100.000 almas em 2 anos. O que é que eu preciso fazer? Apenas ore. Então agora Evan vai no seu pastor e fala: pastor, posso fazer uma reunião de oração? A gente fala de reunião de oração, parece coisa chata, mas reunião de oração é o protótipo do avivamento. É o avivamento conceito. É o avivamento informe. Aí o pastor fala assim: tá, Evan, hoje depois do culto você convida quem quer orar. Evan pegou a palavra: gente, Deus disse que vai dar 100.000 almas em 2 anos, mas eu quero que vocês orem comigo todos os dias. Quando, Evan? Todo dia depois do culto. Primeiro dia, 15 jovens. O que nós vamos orar, Evan? A única oração: dobra-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, dobra-me, Senhor, quebranta-me, dobra minha vida. 15 jovens orando, primeiro dia. E eu vou acelerar, vai parecer exagero, mas eu vou ter que acelerar, porque vai aumentando, 50 jovens, etc. De 15, daqui um pouco já está 100. Dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. De 100 jovens vai para 500. Dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor. 500 jovens, 1.000 jovens, já não cabe na igreja. Dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. 1.000 jovens agora vai para 5.000 no pátio. Dobra minha vida, dobra minha vida. Agora 10.000 se reúnem numa fazenda. Dobra minha vida. 10.000, 20.000. Dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. Agora são 50.000 jovens. Dobra a Inglaterra, Senhor, dobra o país de Gales, Senhor, dobra a minha vida. De 50.000 jovens agora, escute, são 100.000 jovens agora. Dobra a Inglaterra, Senhor, dobra a minha vida. Agora escute bem: em 2 anos eles ganharam 100.000 pessoas para Jesus. O relato que nós temos do país de Gales é assustador. Os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros, porque não tinha crimes. As cadeias ficavam abertas. O estádio de futebol, você sabe, o inglês gosta de futebol igual o brasileiro. No dia do jogo ficava vazio. As orações de Evan Roberts só se reuniam em estádios, ficavam lotados. Temos relatos de jogadores da seleção inglesa que entraram para jogar e não conseguiram, porque estiveram na reunião de oração e ainda estavam cheios de poder. Gente orando em língua, gente profetizando na hora do jogo. Os bares fecharam. Deus usou um jovem de 16 a 18 anos, porque ele orou. Quanto tempo? Agora, segura essa. William Franklin Graham, Billy Graham, com 22 anos, orou aonde John Wesley orava 19 horas. William Graham, com 22 anos, dobrou o joelho aonde John Wesley orava e disse: Senhor, faz de novo. O que o Senhor fez com Wesley, faça comigo. Ele dobrou o joelho, William se levantou, Billy Graham ganhou 5 milhões de almas. Eu estava indo pregar em Teresópolis, na igreja Lagoinha, quando a CBN noticiou a morte de Billy Graham. Eu chorei, parecia que era um parente meu morrendo. Eu chorei. Encostei a cabeça. E a hora que eu encostei a cabeça, eu vi a voz do Senhor falando dentro da minha cabeça:
vai começar tudo de novo. Sabe o que o Senhor me disse? Está aberta a temporada do maior avivamento que a terra já viu. Nós completamos 100 e poucos anos do avivamento de Azusa, 100 e poucos anos do avivamento do país de Gales. O Senhor me disse que nós vamos viver tudo que os outros viveram. Nessa geração vai nascer novos Billy Grahams, novos Aimee St. McPhersons, novos Catherine Kuhlmans, novos George Whitfields, novos Evan Roberts. Aqui nessa noite há avivalistas, aqui nessa noite há irmãs e irmãos que vão impactar e tocar a nação com o poder do Espírito. Mas pastor, eu não tenho capacidade. Deus não usa gente capaz, Deus usa gente disponível. Deus não mandou Davi matar Golias. Ele não era capaz, mas ele estava disponível. Tem gente aqui com palavra profética. Tem gente aqui com ministério de ressuscitar mortos. Ativação aqui nessa manhã. Tem gente aqui que vai ganhar uma nação inteira. Há pessoas aqui, irmãos, olha para mim. A unção de todos esses homens e mulheres que eu falei está no ar. Você só precisa pegar. Você só precisa pegar. É um novo tempo de Deus na sua vida. É um novo tempo de Deus no seu ministério. Se lança no rio da unção nessa manhã. Se lança. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Quando se trata de unção, você precisa ser competitivo. Você tem que viajar longe por uma unção. Você tem que ir longe por um toque. Você tem que desafiar. Você tem que se lançar a uma unção. E unção não é barato. Unção tem preço. Você precisa se lançar no rio. Você é a voz profética dessa geração. Você é o avivalista dessa geração. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer. Entra no rio. O que a história nunca viu. Vem o tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história. Tem gente aqui nunca recebendo viu. unção de cura, unção para ressuscitar mortos. A terra clama, oh, grite. A terra chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Grite. A terra, uau! Vai recebendo fogo, fogo, fogo. Deixa o novo poder, a nova onda. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Levanta as duas mãos e grite o mais alto. A terra, a terra chama, chama, chama. Mais alto. Mais uma vez queremos ver o céu descer.
seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje. Seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje. Seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje. Vem derramar. Grite. A terra. Grite o mais alto. A terra chama, chama, chama. Você. Mais uma vez queremos ver O fogo. céu descer. A terra chama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver. Levanta as suas mãos bem alto. Eu quero que você comece a profetizar. Leva-me mais perto, onde eu Se você vai por águas rasas, você vai onde você quer. no lugar. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. aos teus pés Queira mais. me rendo. Queira mais. Beba agora. Glória, quero ver. Eu vejo desespero aqui. Leva-me mais. Fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Se prepara para o maior avivamento da terra agora. Ei, pega a unção aí agora. Fogo, 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 fogo. Se desespera, cheio, 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 cheio. Fogo, 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 fogo. Seja cheio, deixa derramar. Eu estou vendo taças de fogo sendo derramadas aqui nessa manhã. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Grite. E então vem, amado, vem. Mais alto. E então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com Levanta a sua tua mão. glória. Deixa Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa
Vem e com tua, vem e beija-me com tua, bem alto, vem e de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até grite isso, grite isso. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Vem e beija-me com tua glória. 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 Deixa o teu rio fluir.